Boa noite, está começando agora o Construção em Alta, o podcast que conecta informação, mercado e visão de futuro. Aqui a gente fala de construção, design e negócios de forma prática e atual. Sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5, também pelo Facebook da rádio, Instagram e YouTube. Participe com a gente, mande sua pergunta, deixe seu comentário e diga de onde está nos acompanhando. Hoje a nossa convidada é a Daniele Formentini, da Total Cred. Dani, seja bem-vinda a mais uma Construção em Alta. E para a gente começar, conta um pouquinho como a Dani chegou na área da Total Cred, né? E o que te fez permanecer nela. Boa Muito bem, noite. então, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Terceira vez estando aqui, então para mim é uma honra. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu sou proprietária da Total Cred, correspondente da Caixa. Hoje a gente atua, então, em 3 cidades, em específico com atendimento físico, que é Garibaldi, Farroupilha e Bento Gonçalves, mas atendimento digital, para todo o Brasil. Hoje, então, com a Caixa com o Nato Digital, a gente pode atender o Brasil inteiro. Eu sou formada em engenharia civil, então eu tenho um pouco dessa raiz de construção e tudo mais, né, e surgiu a oportunidade em 2021 de me tornar correspondente da Caixa em Garibaldi, que é a cidade onde eu morava, enfim, ainda moro até hoje. E entrei nessa área, né, que era uma área totalmente nova, eu precisava aprender e tudo mais, né, o primeiro ano, foi desafiador, mas eu realmente me apaixonei e hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ajudar as pessoas a conquistar a casa própria, né, que basicamente é o que a gente faz hoje, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde a Caixa atua muito forte, né. E depois surgiu a oportunidade de abrir o escritório em Farroupilha, a convite da Caixa, né, e em 2023 a gente abriu então em Bento Gonçalves, né. É desafiador com certeza, porque quem é corretor, que nos acompanha, sabe que a Caixa tá toda hora mudando, né, as regras e um dia tá bom, outro dia não tá tanto, né, mas a gente segue aí, né, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos. Dani, hoje quais são os maiores desafios, assim, que tu vê tanto para o cliente, para aquele que quer comprar o imóvel, né, e quanto para vocês para conseguirem realizar esse sonho? Sim. Então hoje, o maior desafio que eu vejo é a questão do valor da entrada, que eu acho que a maioria das pessoas não consegue juntar esse valor da entrada, né, por a economia, enfim, né, as coisas estão muito caras, o custo de vida é alto, né, então a questão do valor da entrada é um problema, né, que as pessoas às vezes não têm, e a questão de comprovação de renda também, porque hoje a gente tem, muitas pessoas que são MEI, por exemplo, aqui a gente tem muita gente que é MEI e não consegue comprovar a renda, né, hoje o MEI então ele usa a renda informal, que é comprovada através de extrato bancário, só que a gente só considera uma renda de 2.550. Então, para quem vai comprar um imóvel com uma renda de 2.550 já não ajuda muito, né. Então, a questão de comprovar a renda é um problema. Porém, sempre existe uma solução, né. Agora em março abre a declaração do imposto de renda, então esse pessoal que é MEI, até quem está nos assistindo, enfim, né, hã fazer o imposto de renda e comprovar essa renda, que a gente consegue chegar num valor melhor de financiamento. Mas o que que eu vejo assim, às vezes falta um pouco de orientação mesmo, tá. Porque por mais que a pessoa, talvez naquele momento não consiga comprar, mas se mais ou menos ela sabe: "Ah, eu preciso ter 50.000 de entrada", ela vai se organizar e vai juntar esse valor para em um determinado momento conseguir, né, comprar. Só que às vezes as pessoas acham que nunca vão conseguir, eu acho que falta Nem orientação, né. começam a Isso, falta alguém dizendo: "Olha, tu tem que fazer isso, isso, isso que tu vai conseguir comprar", sabe. E Dani, tu falou do MEI, né, é que 2.550. Isso. Hã, qual é o comprometimento que um financiamento habitacional, por exemplo, tem na renda? E, por exemplo, eu tenho a minha renda é 2.500, né, Uhum, mas eu tenho o meu carro financiado, o que que pega nesse comprometimento de renda? uhum. A Caixa, assim como outros bancos, considera 30% como comprometimento. Então sempre 30% da tua renda é o que tu pode comprometer com uma parcela de financiamento.
Contando com outras coisas, porque, por exemplo, o financiamento de veículo também entra nesses 30%. Então, se tu já tem um veículo financiado, já está consumindo uma parte desses 30%, então sobra menos valor, né. Porque o restante, que seria os 70% da renda, os bancos entendem que é para te sobreviver, para te se manter e que tu sobraria 30% então para comprometer. E aí, quando a gente entra no MEI, falando em 2.550, sobra uma parcela de R$ 760. Uhum. Então, com essa parcela, hoje é um pouco difícil de comprar, né? Principalmente aqui na nossa região, que os imóveis estão valorizados, né? Então, é difícil de comprar com essa parcela, né? Mas a gente tem imóveis que a gente consegue com parcelas um pouquinho maior, 1.000, 1.000 e pouco, né? Já dá para Pra comprar um comprar. imóvel para morar. E, eu tenho MEI, o meu marido tem MEI, eu consigo ou, né, enfim, o que que dá pra fazer? Por exemplo, eu não con o meu imposto de renda não consigo, ter muito ali, né. Uhum, Eu consigo juntar com a minha renda do meu marido? sim. Pode ser 2 MEI, não Sim, pode? pode. Daí a gente junta então 2 mês, que daí daria vai cinco dar uns mil 5 e pouco, né. Ou imposto de renda, que daí daria mais valor, né, mas, por exemplo, não vou declarar, não chega no valor, enfim, né. Então a gente pode juntar 2 rendas ou mais, então não tem limite de quantas pessoas colocar. Então, tipo, é a esposa, o marido e o filho, por exemplo, que já tá trabalhando, também dá para juntar. Dá para juntar 5, 6 pessoas, quantas mas pessoas desde que quiser, sejam né. da mesma família. O ideal é que tenha um grau de parentesco. A Caixa não exige isso e a Caixa também não exige um documento de união estável, por exemplo. Eles podem ser só namorados e comprarem juntos, né? Porém, tem que analisar no momento que for se separar, que talvez vai acontecer, Sim, né? Porque aí, se tu colocar todo mundo nesse imóvel, todo mundo vai ser dono. Então, às vezes, a pessoa não pagou nada, só entrou com a renda, mas ela é mas dona ela é dona também. também. Então, tipo, em algum momento vai acontecer alguma coisa e aí tu vai ter que dividir, dar uma parte desse imóvel, talvez que a pessoa nem pagou, né? Então, tem que ser analisado, né? Mas hoje a gente faz bastante, tipo, pai, mãe e um filho. Isso a gente faz bastante. E quais as novidades que a Caixa que tu tem, assim, da Caixa dos últimos meses? Porque eu sei que, primeiro era 30% de entrada, daí agora voltou para os 20%, Uhum. aí se é um tipo de financiamento é 30, se é outro é 20. Fala um pouquinho aí, Tem, ba- atualiza a gente um Tem pouquinho. bastante coisa. Nos últimos meses, eu acho que a partir de outubro, se não me engano, não sei a data certa, teve várias mudanças, né? Principalmente no Minha Casa Minha Vida, que é o foco da Caixa, a Caixa por ser um banco público, né? Um banco do governo. Então, tem esse foco na habitação popular. Então, nos imóveis usados, principalmente, que é o que a gente mais tem aqui em Garibaldi, Barbosa, né? A gente teve uma mudança no teto do valor do imóvel, então aqui é 210.000, Garibaldi Barbosa, no faixa 2, que são rendas até 4.700. Bento foi para 225 agora, era 210. E Farroupilha também era 210 e foi para 220 agora. Então dá para enquadrar bastante imóveis nessa faixa, né. Esses financia 80% do valor. Sendo usado, novo, Isso, indiferente. Depois a gente tem o faixa 3 no Minha Casa Minha Vida, que é 350.000, então esse também mudou, era 270 o teto do imóvel, agora é 350 e financia 80% do valor. Rendas, então, de 4.700 até 8.600. Então enquadra bastante gente e tem bastante imóvel, né? Até sim. 350.000 tem imóveis Usados bons, né? e Usados tanto e faz. novos, tanto faz. E Dani, a questão de subsídio ainda existe? Ainda existe. No faixa 2, que é até 210 em Garibaldi, por exemplo, existe o subsídio, porém rendas até 4.000. Então, como vai até 4.700, até 4.000 ganha subsídio. Mas para ganhar um valor bom, tem que ser um salário menor, tipo 1.800, 2.000, daí ganha valores maiores, Sim, aí né? seria, digamos, para o MEI. Isso, basicamente. Mas e aí, por exemplo, um imóvel de 200, vamos fazer aí mais ou menos um cálculo, né, tu já tem na cabeça. Uhum. Por exemplo, 210, né, Uhum. a melhor renda seria um MEI, Sim e não, depende, para né, conseguir o porque aí subsídio. para conseguir o subsídio sim, mas aí vai ganhar, depende, se a gente usar os 2.500, vai ganhar na faixa de uns 5.000 de subsídio, e vai financiar em torno de uns 150.000 mais ou menos. Daí Então tem 100.000 da depende. entrada. Isso, tem que ter o valor da entrada, né, então Porque é tudo que influencia, a entrada, o se tu tem salário. se tu tem um salário mais baixo, tu ganha mais subsídio, mas a tua
tu tem que dar Parcela mais é entrada. menor e aí a entrada é Isso, maior. essa é a lógica. Então, às vezes, a renda menor é boa e às vezes nem tanto. Tem que analisar, fazer Sim, as 2 simulações para ver como é que fica, sabe, para ver qual é a melhor. Por exemplo, hoje eu fiz para uma cliente, que eu estava em Farroupilha hoje, e deu 23.000 de subsídio. Só que a folha dela é 1.600 e pouco, só que aí, claro, né, financia só 91.000, financia 91 mais 23 de subsídio. Só que aí ela tem que dar quase 100.000 de entrada, né. Então ela já não vai ter, porque a folha dela não é uma folha alta, então ela também não consegue juntar esse valor, né. sim, ela Eh ganha bastante de subsídio, é, mas isso, não mas ao mesmo tempo tem a entrada maior, né. Então tudo isso tem que ser analisado, né. Às vezes se é uma pessoa que juntou um valor e tem um valor de entrada, ou às vezes tem os imóveis na planta. Aqui em Garibaldi a gente não tem tanta opção, mas, por exemplo, Bento já tem mais opções, que aí ganha o subsídio e a entrada é parcelada ao longo da obra, né. Que aí então fica mais sim. fácil, né, a pessoa consegue ir pagando, não precisa ter todo o dinheiro à vista, né. Então tem várias opções. E aí, continuando, a gente tem então faixa 3 e a gente tem o faixa 4 que foi um lançamento ano passado do governo, que são imóveis até 500.000. Nesse faixa 4 financia 60% os usados e 80% os novos. Então os imóveis novos até 500.000, e aí a renda vai de 8.600 até 12.000. Então quem ganha até 12.000 vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida classe média, que é a linha para classe média, para quem ganha um pouco mais. E depois a gente tem o SBPE. O SBPE ele vai até 2.250.000. Então dá para enquadrar bastante imóvel, né? E ali não tem teto de renda, então qualquer renda que a pessoa tiver, empresário que tem rendas maiores, e financia 80% do valor. Então 20% de entrada. Então tem bastante opção e tem recurso, né, o mais importante, porque às vezes a Caixa tem algumas fases que fica sem recurso para assinar os contratos. Agora tem recurso para assinar, tá assinando normalmente, bem rapidinho o Qual o prazo processo. mais ou menos? "Ah, eu encaminhei um financiamento". Em torno de 25 dias para assinar o contrato, 20 a 25 dias, porque a gente tem nesse meio tempo, a vistoria do engenheiro, que é o que mais demora, assim, demora mais ou menos uma semana para o engenheiro ir no imóvel olhar, ver se está tudo certo, e aí sim a gente dá andamento. Então uns 20 a 25 dias para assinar o contrato na Caixa daí. Legal. Dani, falando mais um pouco de produto, além dos financiamentos, o que mais a Total Cred hoje consegue atender o Hoje a cliente? gente tem, uma gama de produtos. O nosso forte é o habitacional, né, Sim. porque é onde a gente tem muita demanda mesmo, mas a gente trabalha também com consórcio, consórcio de imóveis e de veículos, veículos leves, veículos pesados. E a gente trabalha também com consignado, que é um empréstimo para aposentado, aposentado ou servidor público. E a gente tem também abertura de conta, cartão de crédito, às vezes quero abrir uma conta, quero ter um relacionamento com a Caixa, a gente faz também. E a gente atua também com seguros de vida e residencial. Todos esses produtos são da Caixa Econômica. Então a gente atua diretamente como, digamos, um fornecedor da Caixa, né? A gente representa a Caixa fora do banco. A gente só não atua com a parte financeira, digamos assim, de dinheiro, né? Uhum. Mas o restante a gente faz quase tudo. E a gente fala bastante aqui no podcast em questão de tecnologia, de evolução, essas coisas. Como é que tá a questão dos processos digitais da Muito Caixa? bem. Isso é uma coisa que entrou ano passado, a Caixa não tinha ainda, assim, tão forte, né, os bancos privados já atuam muito forte nisso, em fazer todo o processo digital, e a Caixa ainda não tinha, então eles entraram muito forte na questão do nato digital, que a gente se chama, que é onde a gente faz todo o processo digitalmente. O cliente, ele nem precisa vir no escritório, a gente faz então ele vai assinar desde a abertura de conta dele pelo Gov, e o contrato também ele vai assinar pelo Gov. Então hoje, graças a isso, a gente consegue atender todo o Brasil, na verdade. Sim, você não A precisa gente não ficar se tem deslocando. isso, a gente não tem uma limitação de região, né, a gente pode atender qualquer cliente. E hoje a gente tem clientes, de Santa Catarina, a gente está atendendo agora um pessoal de Canela, o pessoal de Bela Torres também. Então tem vindo clientes de fora, porque eles entenderam que é o futuro, né. Então o que que a gente faz? A gente faz uma conversa com o cliente, a gente faz uma chamada de vídeo para explicar para o cliente tudo o que ele está assinando e as condições do financiamento, né? Porque, como é um financiamento de 35 anos, tem que estar tudo muito claro, né? Não pode ter dúvidas. E aí a gente faz essa conversa de chamada de vídeo e depois assina tudo digital. Comprador e vendedor assinam pelo Gov. Aí a parte do registro de imóveis também é digital.
A gente protocola digital, não precisa ir até o cartório, né? Então é muito mais fácil, muito mais Sim. rápido e para nós também nos poupa um pouco de tempo, né? Porque eu tinha que ir até o cartório, levar o contrato físico. Então agora eu só entro no site, coloco lá o contrato e só aguardo, sabe? Então ficou muito mais prático. E o cliente também, ele vai poder assinar a qualquer horário, né? Eu tive um cliente que a gente fez, que ele trabalha o dia inteiro, enfim, não tinha como, né, então a gente mandou pra ele, se não me engano foi numa sexta, ele assinou sexta de noite, mandou de volta, sabe, tipo, bem tranquilo, né. Se Sim. fosse presencial, ele iria ter que vir até o escritório no horário que a gente estivesse atendendo, né. Então, às vezes, Aí dificulta limita um o pouco. horário do Isso, cartório. é, tem tudo, né. O horário da caixa, porque ele ia ter que ir até a caixa assinar o contrato, então ele ia ter que ir lá presencialmente no horário de banco, né. Então o digital ele veio para ficar e a gente está transformando, os corretores que nos acompanham, que são nossos parceiros, enxergam que a gente está transformando os nossos processos para digitais. A grande maioria deles hoje está indo para o digital, então a nossa ideia é transformar quase 100%, a não ser aquele cliente que às vezes não quer, né, que quer saber com quem ele está falando, enfim, a gente tem muito aqui na nossa região, né. Mas a nossa ideia é transformar em digital pela praticidade, tanto para nós quanto para o cliente, né. Legal. Nós temos uma pergunta, ó, sobre as rendas. Muito bem. As rendas consideradas são as somadas e comprovadas das pessoas da família? Sim, principalmente no Minha Casa Minha Vida, é a renda bruta familiar. Importante, sempre a renda bruta do contra-cheque. Não é o líquido, não é o salário base, é o bruto. E a gente junta todo mundo, é renda familiar. O Minha Casa Minha Vida, ele pede que seja renda familiar. Então, por exemplo, vai morar 4 pessoas no imóvel, a gente pode usar a renda de todo mundo. Então a gente junta todo mundo. Sim, Não só sei tem se é aquele cuidado na hora da separação. isso, Pode perguntar. claro. No caso, por exemplo, das pessoas que são, digamos, a família, tá? Mas o pessoal da família tem MEI. Por exemplo, que nem lá em casa, tá? Eu tenho 2 trabalhos. E Uhum. aí, então, essas 2 rendas, elas valem para Tu tem as Então 2 rendas tua, digamos. 2 minhas. E aí sim, Sim. sim, tem mais as outras pessoas, entendi. Então, nesse caso, assim, hã, se as 2 rendas forem contra-cheque, carteira assinada, a gente usa os 2. Se for um contra-cheque e um MEI ou uma renda informal extra que não tem comprovação, para a gente usar essa renda extra tem que estar no imposto de renda declarada. Então, por exemplo, agora vai abrir em março, imposto de renda, coloca lá o teu contra-cheque, que provavelmente vai ter que declarar, né? E coloca essa renda extra no imposto de renda, e aí a gente vai poder usar toda a renda para fazer o financiamento. Isso? Depois a gente já vê um imóvel aí pra ti. Isso aí, isso. Sim, né? Já vamos fazer o financiamento, né? Você está ouvindo Construção em Alta. Eu sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e hoje estamos conversando com a Daniela Formentini, da Total Cred, correspondente Caixa. Agora é hora de uma pausa rápida para ouvir os nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer. Aproveite esse momento para seguir a gente no Instagram, @WilliamPilate, @GiovannaFachinelli, e também acompanhar ao vivo o programa. A gente retorna em 5 minutos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia
tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462 1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta com o Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Para você que acabou de sintonizar, hoje estamos conversando com a Dani Formentini, da Total Cred, correspondente Caixa. Vamos continuar, então, Dani, nosso bate-papo. Nós falamos sobre financiamento de apartamento, essas coisas, né? Uhum. Construção, por exemplo, eu tenho só o terreno, eu financio? Eu preciso financiar o terreno e construção? Como é que funciona? Vamos lá, a Caixa tem muita opção, tá? Na verdade, a Caixa hoje é o único banco que trabalha com construção financiada. E dá para enquadrar em todas essas linhas que eu já falei: Minha Casa Minha Vida ou SBPE para quem quer uma casa maior, enfim, né? A pessoa pode construir tanto no terreno que ela já tem. Então, por exemplo, já comprei um terreno, tá lá, quero construir a minha casa. Dá para financiar até 100% do valor da obra. Se o valor do terreno for os 20% de entrada, financia 100% da casa. Então, não precisa botar valor para fazer a obra. E a pessoa pode também fazer um pacote, comprar o Mas terreno aí, e a nesse caso, o casa. terreno já tem que estar pago, né? Sim, ele teria que estar quitado, né? Ou se, por exemplo, eu comprei com a loteadora, que acontece muito, né? Comprei com a loteadora o terreno e falta lá 50 mil para mim quitar. A gente consegue organizar dentro do financiamento para direcionar para a loteadora 50 mil e o resto colocar para construção. Então a gente consegue fazer isso. E a pessoa pode fazer um pacote. Então escolhe o terreno, faz o projeto da casa e para a Caixa daí vai financiar 80% do valor total.
Então, se for 500 mil, por exemplo, financiaria 400 e o restante daí tem que ter de entrada, né? Incluindo o FGTS, que era uma coisa que a gente estava conversando, né? Uhum. Então, os clientes que têm FGTS, eles podem usar na entrada do imóvel. Tem algumas regrinhas ali que não pode ter outro imóvel e tal, né? Mas em grande maioria pode usar o FGTS na entrada também. Então, a linha de construção é uma linha muito boa, a gente faz muita construção, principalmente aqui em Garibaldi, tem saído muita demanda de construção financiada, né? E realmente é uma linha que é muito boa, porque às vezes, se tu vai comprar uma casa pronta, tu vai ter que fazer reforma, tu vai ter que mudar. E se tu vai construir, tu vai fazer do teu jeito já, né? Tu vai escolher os cômodos como tu quer, tu vai posicionar, né? Tu vai ter ali o suporte de um arquiteto, um engenheiro que vai fazer teu projeto, né? Então, é uma boa possibilidade para quem quer comprar um imóvel e às vezes, não tô encontrando a casa que eu quero. Daqui a pouco a possibilidade de construir seja uma boa opção, né? Dani, eu sei que para construção de, por exemplo, para compra de apartamento, a Caixa vai liberando dinheiro aos poucos para a construtora. Como funciona na construção de É casas? da mesma forma. A Caixa ela não vai pedir nota fiscal de obra. Então, por exemplo, comprei tijolo, tenho que ter a nota para mandar para a Caixa. Não, não precisa. Caixa vai se basear no andamento da obra. Então, é feita as medições. Quem vai fazer as medições? O engenheiro ou arquiteto que tu vai contratar para fazer o projeto da tua casa. Então, ele vai fazer o projeto e ele vai fazer as fotos ao longo da obra. Então, por exemplo, fiz 10% da minha casa, os 10% era a fundação, por exemplo. O teu engenheiro vai lá, vai tirar as fotos dessa Aí fundação. é o meu engenheiro, não é um Isso, engenheiro de vistoria da é Caixa. o teu. Tem 2 momentos que vem o engenheiro da Caixa, que é quando eu tiver em 30% e 80% da obra. Então, esses 2 momentos vem o engenheiro da Caixa presencial olhar. Nesse meio, né, vai ter as medições que é o teu engenheiro que vai fazer. Então, ele vai fazer as fotos, vai nos mandar, a gente manda para a Caixa libera o dinheiro em 2, 3 dias, mais ou menos. E assim vai indo até o final da obra. Então, tu executa e pede o valor. Então, é sempre em formato também de reembolso, né? Mas não precisa nota fiscal, não precisa comprovação. Às vezes as pessoas acham, e a construtora que vai fazer tem que ser credenciada à Caixa. Não precisa. Tu pode, por exemplo, contratar um pedreiro para fazer a tua casa, né? Fica a teu critério. Hã, a única coisa que tem que saber, entender, e aí talvez algum arquiteto ou engenheiro saiba orientar mais, é a questão das custas no final da obra, né? Que a gente tem ali o INSS de obra, então às vezes precisa nota fiscal para ganhar desconto nesses impostos. Mas para a Caixa não precisa nota. E a Caixa também não. Claro, tu vai botar o teu dinheiro na obra, né? Mas a Caixa não vai ficar ali cuidando, botei lá 20 mil na conta, o que que tu vai fazer com esse dinheiro, né? Tu vai direcionando, vou pagar tijolo, vou pagar o pedreiro, vou pagar. Quem vai controlando geralmente é o cliente que fez o financiamento, né? E Dani, que documentos hoje precisa para fazer o financiamento tanto de uma obra quanto de um apartamento, por exemplo? Então, o que vai mudar nesses dois é os documentos do imóvel. Os documentos do cliente são documentos básicos. O RG e CPF ou CNH, comprovante de estado civil, que pode ser certidão de nascimento ou casamento, né? Um comprovante de residência, a renda, daí o contra-cheque ou o imposto de renda, dependendo da situação, né? A carteira de trabalho e um telefone e um e-mail. Documentos básicos. Do imóvel, daí sim. Se é um imóvel pronto já, a gente precisa só a matrícula do imóvel e a certidão negativa. Se for uma construção, daí a gente vai precisar da matrícula do terreno e os projetos aprovados. Então, ali envolve mais documentação. E é um processo que demora um pouquinho mais, justamente por ter a aprovação do projeto, né? Tem que estar Porque às aprovado vezes. na prefeitura, Isso, tudo às vezes bonitinho. demora um pouquinho. Eu sei que aqui em Garibaldi acho que é uns 45 dias que demora para aprovar o projeto, né? Então tem esse prazo. Então vai precisar os projetos, o documento do responsável técnico, alguns documentos ali. Mas geralmente o que que a gente faz? O cliente nos manda os dele e os documentos do imóvel a gente solicita para o arquiteto ou engenheiro que está fazendo, né? Que daí eles já sabem o que que tem que nos mandar e tudo mais, né? Mas o que vai mudar de um imóvel pronto para uma construção é só os documentos do imóvel. Mas os Da do pessoa. cliente, quem está comprando, é tudo igual, é a mesma coisa. Hoje, Dani, vocês trabalham, a maioria dos clientes, né, eles chegam em vocês por conta própria ou vocês trabalham, por indicação de imobiliária, de corretores? A grande maioria é em parceria com as imobiliárias, né, eu até um agradecimento especial a todos, né, a gente tem hoje, graças a Deus, muitos parceiros, em todas as cidades onde a gente atua.
A grande maioria faz o quê? Eles vão na imobiliária ou olham o site da imobiliária, né? Mandam mensagem para o corretor lá e, eu preciso financiar. Daí o corretor nos chama, tá? Mas tem clientes que vêm por conta, né? Justamente porque os nossos escritórios, eles ficam posicionados na frente da caixa. Aqui em Garibaldi é bem na frente da caixa, Farroupilha também e Bento é do lado. Então, às vezes, o cliente vai lá na caixa, porque eles acham que tem que ir na caixa, né? E aí a caixa nos direciona aos clientes. Então, eu tenho clientes que vêm presencialmente por indicação da caixa, mas muito pouco. A grande maioria é indicação de corretores, imobiliárias, construtoras também nos indicam muito, principalmente quando eles entregam os prédios, né? Às vezes fica um saldinho ali para pagar e tal, né? Então, geralmente, eles já nos passam direto os clientes para a gente fazer os financiamentos. E por que tu acredita que os corretores, as imobiliárias, devem indicar a Total Credit? Qual o grande diferencial, assim? Muito bem, nós temos alguns diferenciais. Um diferencial é a nossa análise de crédito. Então, hoje a gente trabalha com uma análise de crédito em 60 minutos. Obviamente, considerando que a gente não precisa de ajuda do gerente ou coisas assim, que aí vai depender de um terceiro, né? Então, a gente atua muito forte nessa questão de dar um retorno imediato para o corretor, porque a gente sabe que o crédito aprovado é o que vai fazer ele vender. Também a gente tem hoje um plantão de WhatsApp. A maioria hoje dos correspondentes atua só de segunda a sexta até às 5h30, por exemplo. A gente tem um plantão de análise de crédito, onde a gente pode aprovar o crédito durante a semana até às 9 da noite. E finais de semana, sábados e domingos, o dia inteiro até às 9 da noite. Então, se o corretor for mostrar o imóvel no sábado, que a maioria dos correspondentes não atende, se mandar um WhatsApp neste número em específico, né? A gente vai fazer o crédito, aprovar o crédito do cliente, fazer uma simulação, enfim, ou dar uma informação, às vezes, né, que precise. Além disso, uma coisa que a gente atua muito forte, e nesse caso é eu que assumo, é a questão dos treinamentos nas imobiliárias. Então, a gente dá treinamentos seguidamente. Inclusive, agora, essa semana, eu tenho um treinamento agendado aqui no meu imobiliário em Garibaldi, que eu já fiz vários treinamentos com eles, mas eles estão, enfim, com corretores novos e tudo mais. Então, seguidamente, eu vou para recordar as coisas e também para passar essas mudanças que acontecem, né? Então, a gente atua muito forte nos treinamentos. Então, se alguém estiver nos assistindo, né, e quiser marcar um treinamento também, é só nos chamar. Os treinamentos é eu que faço, é eu que vou na imobiliária. A gente também entrega um material que tem todos esses dados que a gente passa, né, para o corretor estar por dentro. Também, eu falei, a gente tem muitas coisas, né. A gente tem também uma comunidade no Whats, onde tem um monte de gente lá, um monte de corretor. Quem não tiver na comunidade avisa que a gente coloca, que é onde a gente dispara de imediato quando sai alguma mudança. Então, saiu uma coisa ali que a gente recebeu e imediatamente a gente já manda lá, sabe. E até nem só mudanças, às vezes informações tipo: "Ai, aconteceu com um cliente tal situação", a gente manda lá, pra pessoa se ligar, né. "Olha, tem tal situação que tem que cuidar a partir de agora", sabe. Então, mudanças, essas coisas, a gente manda ali na comunidade também. Tô pensando que eu acho que tem mais coisa. Tem, sim, tem. A gente tem também o podcast Total Cred, que é onde agora eu dei uma pausa, né, que estava de férias Férias! e tal, né, mas vamos retornar em breve, que é onde é gravado com corretores de imóveis. Então, toda semana a gente tem quem entrar no nosso Instagram, Total Cred Caixa Oficial, vai ver lá que tem os cortes. No nosso YouTube tem os episódios inteiros, onde a gente entrevista corretores de imóveis, que já têm uma carreira, enfim, né, que possam dar dicas para novos corretores e que possam mostrar pelo que eles passaram, falar do mercado também, né, porque às vezes cada cidade tem um mercado diferente, então a gente já entrevistou corretores de todas as cidades praticamente que a gente atua aqui, né, para entender um pouco mais do mercado e tudo mais, né. Acho que basicamente é isso. Dani, tu falou, da questão ali de trabalhar praticamente 24 horas na questão Uhum. do coisa, né, tu falou do crédito e simulação. O que muda uma coisa da outra? Por exemplo, eu Então tô atendendo um cliente para um imóvel de 1 milhão, eu já vou como é que o que diferencia? sim. A simulação, ela não analisa os documentos do cliente. A gente só faz lá no site da Caixa, a gente usa o mesmo simulador que os corretores usam, tá? Então, a gente vai colocar lá o valor, a renda que tu me disser, ganha 20 mil, por exemplo. A renda que tu me falar, eu vou colocar.
e vai aparecer um valor ali. Só que esse valor não está aprovado ainda, Para o porque a cliente. simulação, ela não analisa os dados, não analisa CPF, não analisa nada. Análise de crédito, sim, é uma aprovação, onde daí sim eu vou precisar dos documentos do cliente, né? E aí eu vou rodar o crédito dele. Então, eu vou fazer um cadastro e vou rodar no sistema para ver quanto de fato aprova para ele. Então, a E isso às simulação não 9 está da aprovada. noite. Isso às 9 da noite. Isso aí. É que às vezes o que eu penso e o que me levou a tomar essa atitude de lançar esse plantão, ele é recente. Acho que faz uns 3 meses que a gente tem. Eu tinha muito cliente que chamava no WhatsApp do escritório, por exemplo, os corretores principalmente, 6h30, 7 horas da noite. Porque às vezes é o horário que tu conseguiu ir com o cliente olhar os imóveis, né? Sim. Às vezes às 6 horas é o horário que o cliente. E o nosso escritório fecha às 6 horas. E aí eu pensava assim, cara, daqui a pouco o cara vai ficar até o dia seguinte, o cliente vai ter tempo de pensar, vai desistir, né, daqui a pouco. E aí eu pensei, não, vou lançar. Aí a gente fez então esse lançamento do plantão, que aí a gente atende até às 9. Então, se tu for mostrar teu imóvel às 6 horas, né, 7 horas, tu vai me mandar, olha, preciso de uma análise. Aí a gente vai atender, vai rodar o crédito ali, nesse horário. Claro que nem eu sempre deixo um parênteses, se eu não precisar do gerente, né? Porque às vezes eu preciso autorização do gerente ou alguma modificação no sistema que eu não vou conseguir fazer na hora. Mas a grande maioria deu certo e a gente tem fechado muitos clientes, inclusive do plantão, que vem final de semana e tal, né? E no sábado também acontece muito, porque o nosso escritório não abre no sábado, né? E aí, às vezes, sábado de manhã o cliente vai olhar, sábado de tarde, né? Que o Sim, é que corretor tá também ali. trabalha o 24 horas, né? O corretor tá sempre conversando, Sim. né? Então, basicamente isso. Que dica tu dá para quem quer entrar nesse ramo de ser correspondente caixa? Ai, tem uma terapeuta. Pra qualquer todos os ramos Isso. tem uma Eu vou terapeuta indicar a minha boa. terapeuta. É, isso. Não, assim, ó, é uma área que eu gosto muito e realmente eu acho que eu não sairia, tá? Mas o que desgasta um pouco é a questão das mudanças. Realmente, tá? A caixa muda muito, né? Então, cada hora eles estão lançando coisas diferentes, mudando. Às vezes para melhor, que nem agora foram mudanças para melhor, mas tiveram tempos que foram mudanças para Sim. pior, né? Então, a gente precisa ter bastante persistência, eu vejo, né? E principalmente para quem vai entrar, assim, uma dica que eu falo é os corretores de imóveis. O corretor é o que vai te indicar o cliente. Então, tu precisa ter um bom relacionamento com o corretor, uma boa parceria com o corretor, com a imobiliária, né? Fazer coisas. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vou nas imobiliárias, eu distribuo brindes. Eu fiz no ano passado o Total Credit Summit, que era um evento só para corretores de imóveis, para trazer informação para os corretores. Então, eu vejo que quem quer entrar nesse ramo precisa estabelecer uma parceria boa com os corretores e com as imobiliárias, uma parceria de confiança, né, mas principalmente tratar eles bem, né, porque aí vai vir os clientes e tal, porque às vezes não adianta, né, o cliente direto é muito difícil de vir, né, porque geralmente é a imobiliária que capta os leads, né, imobiliária que faz os anúncios, enfim, né. Então a dica que eu dou é: tenha uma parceria boa com os corretores de imóveis, que funciona. Legal. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM. Vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia
tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462 1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Queremos agradecer muito a participação da nossa convidada de hoje, Dani Formentini, da Total Cred, correspondente Caixa. Dani, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Total Cred, quiser mandar aí uma simulação, quais os contatos? Muito bem, então. Eu que agradeço de novo por estar aqui, né? Podem me convidar mais vezes. E quem quiser entrar em contato conosco, então pode ser pelo nosso Instagram, @totalcredcaixaoficial. Também pelo meu Instagram, Daniela Formentini. No meu Instagram tem os contatos, tá? Mas eu vou deixar aqui, é 549-9910-6953. Esse vocês vão falar diretamente comigo, tá? E no Instagram da Total Cred também tem os telefones dos escritórios. Para quem é daqui de Garibaldi, em frente à Caixa, na Galeria Milani, tem o escritório da Total Cred, então quem quiser ir presencialmente lá, pode ir que irão ser atendidos pela Yasmin, que trabalha ali comigo, tá? Acho que basicamente é isso. Obrigada a você que nos acompanhou ao vivo e pelas redes sociais. Siga o @podcast Construção em Alta e acompanhe também nossos conteúdos no @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19 horas. Mais um programa com convidados, conteúdos relevantes e muita troca de setor da construção. Tenha uma excelente semana. Até terça-feira que vem!